Hoje eu vou falar sobre um dos vilões do emagrecimento. Meu nome é Fernanda Kionka, sou apaixonada por alimentação saudável e divido aqui com vocês as minhas estratégias que me fizeram emagrecer e ter uma aparência mais jovem. Pois é, vou falar sobre um dos principais vilões de quem está querendo perder peso, quem está querendo emagrecer, que são os alimentos industrializados. E como é que isso acontece? O consumo, né, dos industrializados acontece, já começa lá desde a infância mesmo. Até eu lembro muito bem comigo, assim, eu desde criança, eu lembro que minha mãe sempre falava assim, a Fernanda era muito difícil para comer, a Fernanda nunca queria comer nada e era muito chatinha para comer, enfim, ela dizia que eu vivia à base de polenguinho, que eu não queria comer e eu só comia polenguinho. Quem nasceu nos anos 80 sabe do que eu tô falando, o que é polenguinho, que é um queijo processado, né, um queijo processado e tal. Então diz a minha mãe que eu só queria comer isso. E eu me lembro muito bem que eu comia assim, muitos assim, muito mesmo, muitos alimentos processados assim. Eu comia bastante, né, industrializados. Foi na época que deu um boom assim que as mães saíram para o mercado de trabalho, né? Porque as nossas avós, bisavós, na época não tinha, ficavam mais em casa mesmo, como dona de casa. E ali nos anos 80 as mães realmente começaram era mais comum, assim, as mães no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece é que os alimentos industrializados, eles eram, como é que eu vou dizer? Eles eram uma mão na roda para as mães na época, né? Porque já tinha mais pressa, enfim, o lanche estava pronto, era tudo mais fácil, mais rápido de preparar. Então, eles tomaram conta da casa das pessoas, esses alimentos industrializados. E eu me lembro muito bem, assim, também que o meu pai, eu tenho umas imagens que eu nunca esqueço, assim, eu criança no supermercado, eu com meu pai no supermercado, no final de semana, né? Então nós íamos todos juntos, assim, e ele comprava porque ele gostava muito, então era uma forma de carinho, ele comprava um pacote de salgadinho para cada filha. Nós éramos três, né? Nós somos três irmãs, e ele dava um pacote de salgadinho para cada filha, assim. Então, desde pequena, eu já fui, como é que eu vou colocar assim? Eu fui habituada a comer, assim, alimentos com mais salgados. Então, é uma coisa que isso foi colocado em mim desde pequena, porque eu fui habituada, né? Então, meu pai gostava muito e aí eu comecei a comer muito, assim. Então, o meu paladar, ele foi basicamente criado em cima desses alimentos. Então, eu sempre tive uma caída muito mais pelos alimentos salgados que pelos doces. Mas mesmo assim, eu me lembro que eu acho que na pior fase assim que eu tive com os alimentos industrializados foi ali na adolescência, na pré-adolescência, assim, acho que foi uma fase bem crítica que eu tive em relação com esses alimentos, porque é uma fase que nossa, olha lá, minha mãe, com três filhas, né? Tipo, fazia tudo em casa, então ela não dava conta de cuidar disso. Então, eu me lembro que eu ia assim, a gente fazia final de semana, a gente se encontrava com as amiguinhas e tal, e aí a gente fazia lanche, né? Eu ia no supermercado, eu comprava salgadinho, eu comprava bala, eu comprava pirulito, eu só comprava porcaria. Eu só comprava porcaria. Me lembro de abrir aqueles montes do Fandangos, aqueles salgadinhos, o Doritos, eu nem sei se tinha o Doritos, porque eu acho que até assim, mas era o Cheetos, era o Cebolito, aquelas monte de salgadinho, e eu me lembro que a gente abria aquilo numa bacia, sabe, comia e tomava refrigerante, né, então eu comprava os salgadinhos, as balas, os pirulitos e chocolate, e a gente fazia toda essa festa toda tomando refrigerante. Então era uma festa, assim, e eu adorava, e tanto até que era uma piada lá em casa, as minhas irmãs diziam, nossa, a Fernanda só come porcaria. Eu era conhecida como, eu só comia porcaria, só comia porcaria mesmo. E não é à toa que eu tive muitos problemas, assim, né? Tipo, com relação à saúde, com crise de asma,
muita rinite, então realmente eu tive problemas. E, e isso foi uma coisa que eu acabei ficando habituada, né, o paladar, assim, então realmente o que acontece, os alimentos industrializados, eles têm uma série de por exemplo, tem ali os saborizantes artificiais, tem os conservantes, e tem essa combinação do sal, sal, açúcar e gordura, né? Que isso essa combinação e nessa quantidade a gente não consegue encontrar de forma natural nos alimentos naturais, assim, eles não estão presentes nessa proporção, nessa quantidade. Então o cérebro ele não foi programado, ele não foi projetado para a gente consumir esses alimentos industrializados, né? Então o que acontece? Antigamente, quando se comia muito mais alimentos naturais, então assim a gente, o cérebro, tem uma maçã que tá mais doce, nossa, dá um prazer assim, né? Mas assim porque o cérebro ele tá muito ligado nesses alimentos assim, açucarados, salgados e com gordura, porque tem muita fonte de energia, né? Então o cérebro ele tá preocupado com a sobrevivência. Então ele tá doce, beleza, tem bastante energia, tá salgado, tem gordura, ótimo, mais energia. Então tem o cérebro ele tá preocupado com a questão da sobrevivência. Então para ele tá beleza, só que pro nosso corpo não tá, né? Então o que acontece? A indústria, sabendo disso, ela constrói os alimentos, né? Ela faz estudos, faz experimentos, ela elabora esses alimentos de forma que que ativa esse centro de recompensa no nosso cérebro, que vai fazer com que a gente comece a comer de forma compulsiva. E aí isso vai fazer com que eles vão vender mais desses alimentos. Então é tudo uma questão de ora, né? É uma questão financeira, uma questão de dinheiro, entendeu? Então, assim, o interesse da indústria é vender, eles querem que as pessoas realmente fiquem viciadas, né, nos alimentos que eles vendem. Então, tá tudo preparado, tá tudo ali, não nada tá ali à toa, né? Então, a combinação da gordura com o sal, a combinação da gordura com açúcar, tá tudo ali premeditadamente ali, já tá adicionado. Então, é uma coisa já pensada nisso. Então, isso que a gente precisa ter cuidado e que muitas vezes a boa parte das pessoas nem tem ideia disso, não tem ideia disso, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, né? Eu comprava ali os produtos industrializados achando que, gente, a comida tá no supermercado para comer. E eu não fazia ideia de toda essa série de problemas. E o que acontece que isso vai ativando, tem estudos, né, que comprovam que essa combinação do sal, do açúcar e da gordura, isso é tão viciante quanto heroína, sabe? É uma coisa, como drogas mesmo, assim. Então, é uma coisa muito séria, e a gente muitas vezes não tem ideia, é uma questão química mesmo, é uma dependência química por esses alimentos. Então, por muito tempo eu fiz muito consumo desses alimentos em grande quantidade e o que acontece, né? Como é que a gente engorda comendo esses alimentos? Porque esses alimentos eles têm poucos nutrientes e muitas vezes nenhum, né? No caso do refrigerante não tem nada de nutriente, então o que acontece? Eles nos viciam, a gente fica compulsiva a comer mais, só que o corpo não recebe os nutrientes, então ele fica mandando um recado, olha, eu tô precisando de nutrientes, e a gente vai querendo atender, né, o cérebro ali na área da recompensa ali, de ficar com, porque dá prazer, porque dá um barato no cérebro, então a gente fica comendo compulsivamente. E aí aquilo fica acabando se transformando, a gente fica armazenando gordura no corpo. Isso vai fazendo a gente ganhar peso, vai engordando. E vai engordando e às vezes passa vários anos e vai engordando de pouquinho em pouquinho até que se percebe o quanto já teve de ganho de peso, né? Só na questão do consumo dos industrializados. Por exemplo, às vezes assim, eu vejo, muitas vezes é muito comum
por exemplo, pegar um produto industrializado, olhar no rótulo e ali dizer, é dextrose, que é, agora até esqueci em português como é que é, mas é maltodextrina, é alguma coisa assim, tem xarope de milho, frutose, isso tudo é açúcar. Então, não contém açúcar. Aí tem lá xarope de milho, xarope de, eu não sei o que é, frutose, enfim, mas é açúcar, tudo. Então é o jeito deles dizerem que não tem açúcar, mas se a gente for virar o rótulo e vai ver que tem açúcar adicionado. Tinha uma época que eu queria comprar tipo os flocos de milho para o Rafa fazer no café da manhã com aveia, alguma coisa assim. E eu decidi não comprar mais, porque todas as opções que eu encontrava tinha açúcar. E uma que eu vi que estava escrito sem açúcar, quando eu virei a embalagem, estava lá frutose, xarope de não sei do que. Então é açúcar. Então eles vão colocando esses nomes, né, muitas vezes na frente ali para chamar atenção, mas na verdade tem açúcar. Então, isso que tem que observar, tem que ter esse hábito de ficar olhando esses produtos, principalmente no rótulo, né? Então, é bem importante ter o hábito de ficar lendo rótulos. Então, às vezes, de primeira a gente pode achar, não sei, não entendo nada, mas a gente vai vendo, vai se habituando que vão se repetindo, né? No caso ali, um bom alimento para ser consumido, a gente virar o rótulo tendo no máximo ali 3, 4 ingredientes, e não assim uma fileira de, sei lá, tem um parágrafo gigantesco só daqueles ingredientes. Então isso já dá um sinal de que não é um alimento muito saudável. Então é isso. E uma dos principais causas, né, que acontece da pessoa ganhar peso, de engordar, realmente esse vício que dá e que a gente acaba comendo mais, né? Mais do que o corpo precisa. Então a gente vai comendo mais, obviamente vai aumentar o peso, né? Vai ter aumento de peso. E esses, por exemplo, substâncias artificiais, né? Isso aí é um problema, porque como tem saborizantes, tem os corantes, é uma série de coisas. E às vezes, mesmo esses alimentos, por exemplo, tem um alimento lá que é vegano, né? Então a gente vai olhar, também tá cheio de produto tá cheio de substâncias artificiais. Eu até, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo uma vez o Rafa me pediu muito que ele queria comer marshmallow. Olha só. E porque alguns amiguinhos dele falaram que foram fazer um passeio no meio da floresta lá, e aí fizeram marshmallow e tal. E ele, eu quero experimentar marshmallow. Aí eu fui lá, tentei achar numa casa do produto natural um marshmallow um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho menos pior. E eu achei esse vegetariano aqui, que ele é vegetariano, vegano, marshmallow, que é tudo, não tem isso, não tem aquilo. Por exemplo, aqui diz que não tem glúten, que não tem gelatina, que não tem saborizantes artificiais, que não tem corantes artificiais, enfim. Seria menos pior esse aqui, eu comprar esse marshmallow do que comprar o convencional. Mas mesmo assim não deixa de ser industrializado. Mas mesmo assim ativa lá na cabecinha dele o sabor doce e faz com que ele tenha vontade de consumir todo o pacote de uma vez só. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter é realmente para diminuir, para que isso não aconteça, é reduzir o consumo desses alimentos industrializados. Por quê? Porque eles são altamente palatáveis, né? Então, como eu falei, eles estão ali, foram elaborados, foram processados de forma proposital para que tivesse um sabor muito gostoso no nosso entendimento, né? Então tem ele realmente é muito gostoso. Eu, por exemplo, o meu desafio é com a questão do salgado, né? A questão do sal. Então, eu como uma batatinha frita, eu acho o máximo, acho muito gostoso, dá um barato na minha cabeça. Mas eu tenho consciência disso, então isso já é o meu primeiro passo. Então, assim, e pra gente, porque aí o que acontece? Muitas pessoas, Fernanda, mas eu não gosto do sabor do brócolis, eu não gosto do sabor da salada, não tem gosto.
a comida saudável não tem gosto, mas é claro que não vai ter gosto. Se a gente está habituado a ficar turbilhando e comendo uma tonelada desses alimentos industrializados, cheio de sal, de açúcar, de gordura, de aromatizante, enfim, um monte de coisa, a gente vai comer um brócolis, realmente não tem gosto de nada, entende? Então é o paladar, né? O paladar que desde a infância ali, como eu falei, né? O meu paladar foi modelado muito pelos alimentos salgados, né? E até hoje eu sofro consequências disso. Então, assim, mas tem solução. Então, o que acontece? Tem várias estratégias. Uma é realmente ficar um mês ali, tira todo o sal, o açúcar, né, e a gordura, assim, realmente tira para o organismo poder se habituar com o sabor natural dos alimentos naturais. Mas é uma estratégia mais radical. Eu, por exemplo, essa eu nunca fiz. Algumas pessoas podem até fazer e realmente o resultado é muito grande, porque quando acontece, tu fica um mês, para quem está habituado, por exemplo, a colocar açúcar no café, ficar um mês sem colocar açúcar no café e depois de um mês for tomar for tomar o café com açúcar, é muito doce. Isso aconteceu comigo na época quando eu tomava café, eu queria tirar, eu colocava açúcar no café e aí eu fiquei um tempo sem tomar com açúcar. Quando eu tomei, só de pensar no gosto me dá náusea, assim, acho nojento, porque é muito doce. Mas isso acontece depois que a gente fica um tempo sem. Então, porque pro corpo poder, porque quando eu tomava, eu não achava aquilo um absurdo. A gente botava mel no café com leite. Eu tomava o café da manhã com muito doce, tudo tinha muito doce, era muito mel, açúcar, enfim. Então, assim, isso é a primeira coisa. Então, uma estratégia é realmente ficar ali um mês inteiro sem comer né, esses alimentos industrializados, sal, açúcar. Ou a segunda forma, que foi a estratégia que eu utilizei para lidar melhor com esses alimentos industrializados, foi o reduzir. Eu sou uma pessoa que ainda consumo os alimentos industrializados, só que de uma forma muito reduzida, e eu gradativamente estou reduzindo. Então, uma coisa que está na minha mente que, eu sempre procuro, não, mas isso aqui é industrializado, vamos tentar achar uma forma, vamos, sabe, minimizar o uso. Então, essa estratégia foi a que eu usei. Por exemplo, quando eu tirei o açúcar do café, eu gosto até hoje de comer as tal das batatinhas fritas aqui, que tem com vinagre, sal, bastante gordura, e que eu acho tudo muito gostoso. Mas o que eu fiz? Eu comia todo final de semana, agora eu como uma vez por mês e olhe lá, que eu procuro não ter em casa, porque realmente E vou dizer que quanto menos eu como, menos eu não tenho vontade de comer. Então, assim, o que funcionou pra mim foi reduzir, realmente. Então, reduzir. E como no meu caso, o meu maior desafio é a questão do sal, eu comecei a prestar atenção, colocar menos sal, eu tento colocar menos sal na comida. Entende? Por exemplo, ali, às vezes nem na batata, às vezes eu botava, até a batata doce eu botava agora, tento botar um pouquinho menos, mas é um desafio diário, assim, que eu busco em colocar menos sal. Mas mesmo a comida que a gente come em casa, que a gente faz, tem infinitivamente menos sal, menos gordura, menos açúcar do que a comida que a gente come fora. Então, por isso que é sempre melhor comer em casa, né? Quando possível, preparar a própria comida, porque com certeza ela vai ter muito menos sal, muito menos sódio do que as comidas que a gente come no restaurante, comida que a gente compra pronta. Até porque o sódio também é um conservante, então tem muito sódio em comida congelada, então tem que ter cuidado com as comidas congeladas que se compra pronta. Resumindo, realmente comer em casa é a melhor opção. É claro que, às vezes, até no meu caso, eu compro uma coisinha pronta ali para quebrar um galho no final de semana. Mas o mais importante que acontece, no meu caso, quando eu reduzi o consumo desses alimentos industrializados, eu fui conseguindo reduzir o meu desejo por eles. Então eu consegui reduzir o desejo. O que acontece que também eu consegui lidar melhor até com a questão do peso, né? Porque a gente acaba emagrecendo, porque a gente vai voltando a comer os alimentos naturais
e eles naturalmente vão eliminando aquele excesso de gordura no nosso organismo e a gente vai emagrecendo e vai atingindo o peso ideal. E então, quando a gente começa a reduzir esses alimentos industrializados e vai ter menos desejo de comer eles, o nosso paladar também começa a encontrar mais sabor nos alimentos naturais. Então, aquilo que, nossa, não, o brócolis não tem gosto de nada, tem gosto ruim, ele vai voltando a ter mais gosto. Às vezes, tem vezes, no caso, como eu reduzi bastante o açúcar também, às vezes tem frutas que eu como e digo, meu Deus, colocaram açúcar aqui. Por exemplo, manga, né? A uvas, nossa, às vezes eu como uva e digo, gente, tem açúcar aqui. Quer dizer, tem mesmo, mas eu digo, parece que colocaram açúcar, né? Então, às vezes eu vejo assim, quando alguém... Isso é bem coisa de brasileiro, né? De comer, botar leite condensado no morango. Então, quando eu vejo aquilo, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o quão doce aquilo é. Então, mas isso tudo a gente consegue ao longo do tempo. Quanto mais tu reduz, mais o teu paladar vai se habituando aos alimentos naturais. E aí tu vai conseguir ter mais prazer em comer esses alimentos naturais. E eu vejo isso mesmo no Rafa, mesmo, olha, que eu tenho um cuidado e tal, né? Mesmo com ele, às vezes ele comenta assim comigo, eu falo, esse aqui não é tão bom, filho, isso aqui não é tão saudável. Ai, mas tem gosto bom, né, mãe? Tem gosto bom esses alimentos, né, que não são saudáveis. Eu digo, Rafa, mas e quando a gente come, quanto menos a gente come esses alimentos, mais a gente vai achar esse gosto bom nos alimentos naturais. Então, como eu falei, né, tem duas formas de evitar mais esses alimentos industrializados, que uma é realmente fazer um período radical ali de corta o açúcar, corta o sal ali por um período e deixa o paladar retomar aquilo que é o natural do nosso organismo. Outra opção, que foi a que eu fiz, que funcionou para mim, é realmente ir reduzindo de uma forma gradual, vai diminuindo o consumo. Uma coisa que ajuda muito é colocar muitas ervas. Não é à toa que a comida indiana, hoje, assim, nossa, é uma das minhas favoritas, assim, porque realmente a quantidade de combinações de ervas, de temperos, então aí que tá o segredo, que tá o sabor, sabe? É nessa combinação, né? De muitos temperos, isso dá gosto. Então isso é uma coisa, uma sabedoria milenar. Então, assim, realmente tem gente que faz, que é uma coisa bem legal que me vem na cabeça agora, acho que eu vou fazer de novo, que eu já fiz, foi sal de ervas. Então, assim, pega várias ervas, né, coloca no sal, tritura, boa ideia. Faz muito tempo que eu não faço, que é uma coisa interessante também, que é fazer um sal de ervas, que a gente acaba colocando menos sal, porque tem o sabor das ervas, então dá sabor pra comida, né, então dá mais gosto, assim. Por exemplo, é que nem na comida italiana, a combinação tomate, manjericão e alho. Nossa, combinação, assim, realmente dos deuses, assim, é muito boa, assim, nasceram um para o outro, assim. E uma coisa que me surgiu em mente também, por exemplo, quando eu faço mingau de aveia, que eu como de manhã, principalmente no inverno, porque é quentinho, eu não adiciono nada, nem mel, nada de açúcar, né? E uma coisa que eu faço, que pra mim, assim, realmente parece que eu coloquei alguma coisa doce, é colocar canela em pó. Porque né, eu gosto de usar ali o mirtilo, às vezes ele tá mais docinho, às vezes ele tá bem ácido, não tem nada doce. E às vezes a banana aqui também, ela não tem muito gosto, não é tão gostosa como a brasileira, não é tão doce como a brasileira. Então, às vezes, tá faltando um saborzinho doce. Mas quando eu coloco a canela em pó, olha, pra mim faz toda a diferença, assim, parece que eu coloquei tem um perfume, tem um sabor que, eu não sei, é maravilhoso, assim. Mas é claro, se tá habituado a colocar açúcar, ou se tá habituado a colocar tonelada de mel ali no mingau, realmente, quando vai botar só canela, não vai achar nada. Mas é tudo uma questão de treinar o nosso paladar, de cada vez ir comendo menos, e a gente vai saber, vai conseguindo sentir mais sabor nos outros alimentos. Porque o que esses alimentos industrializados fazem, eles realmente eles só conseguem sentir o sabor do açúcar ali, e a gente não consegue mais sentir sabor em mais nada. A gente consegue sentir sabor naquilo que tem muito açúcar, muito sal, muita gordura. E o resto fica sem gosto.
Então, realmente é treinar o paladar de volta, realmente reduzindo esses alimentos e sentindo gosto e prazer, porque ninguém quer emagrecer, ninguém quer ficar magrinha e não ter prazer em comer, porque eu tô com 41 anos, não tô mais naquela fase de ficar preocupada só com a celulite do bumbum. Quando eu tinha 20 e poucos era uma das minhas maiores preocupações. E nada contra, mas tem coisa. Hoje eu penso que tem coisa mais importante, enfim. E o que eu quero dizer com isso, a gente pensa realmente como é importante ter prazer com a comida. Eu gosto de comer, sabe? Eu tenho prazer, mas ao mesmo tempo eu também gosto de me sentir bem, ficar magra e permanecer magra. Não tô trocando pra. Não quero, né, ficar magra e perder completamente o prazer em comer. Então é uma combinação das coisas e tem como fazer, tá bom? Espero que tenha gerado valor para vocês esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, eu adoro que vocês comentem, eu gosto de saber esse feedback de vocês. E a gente se fala no próximo vídeo.